Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope da Villanueva. Nós estamos numa manhã chuvosa na Grande Belém, não? 7 horas da manhã, mais ou menos. E eu vou contar um fato que aconteceu na minha cidade, do assassinato do vereador gordo do Aurá, né? No meio da rua, no meio de uma avenida de Belém, há mais ou menos 1 hora da tarde, né? Ou seja, os bandidos hoje em dia, os assaltantes, os assassinos, matam impunemente na frente de todo mundo, não? Na luz do dia. Mas o que me chamou a atenção não foi necessariamente apenas o assassinato, porque eu penso que hoje em dia no Brasil, e em particular no Pará, o crime se banalizou de tal maneira que hoje em dia já até perdemos a sensibilidade. E no caso do Gordo Aurá, que era vereador em Ananindeua, era um sujeito que não era fluxicheire, não? Primeiro porque ele era envolvido com narcotráfico e, segundo diz as más línguas, ele também estaria envolvido com crime organizado, ocasião que provavelmente causou sua morte. A gente não sabe quem realmente o matou, se foi o crime organizado, se foram certas milícias que já estão aparecendo no Pará, enfim, principalmente em Belém, não? Mas já falando sobre o que me chamou a atenção, é que no enterro deste sujeito, centenas de pessoas acompanharam o caixão, né, no carro da funerária com abadá, com o retrato do vereador, e o pessoal tocando tecnobrega. Eu confesso que eu fiquei muitíssimo triste com isso. Muitíssimo triste porque um povo que confunde carnaval com funeral já perdeu não somente o senso do ridículo, como perdeu também o senso da respeitabilidade moral. Eu confesso que quando eu vi essa cena, eu tive os sentimentos mais primitivos que você possa imaginar. Ou os pensamentos, né? Porque se as pessoas não sabem discernir a putada do final de semana, em que o pessoal enche a cara, o pessoal fica comendo, sei lá, em que fica comendo um tiragosto, tomando uma cerveja e fazendo orgia, com um velório, com um enterro, e mesmo com a morte violenta de um cidadão, porque independentemente das conexões extremamente duvidosas do morto, e inclusive dos aspectos morais envolvidos na pessoa dele, mas um velório tem que ser respeitado. Um velório, pelo menos, nós temos que ter a dignidade, nem mesmo necessariamente somente com o morto, mas também com a própria morte. Um povo que já perdeu o senso das proporções entre o lúdico e o sério, eu fico me perguntando, sinceramente, não dá para ter gosto de conviver com esse tipo de gente. Porque as pessoas perderam realmente a noção do sagrado. Eu não posso nem dizer que essas pessoas são bárbaras. Porque o bárbaro, ou pelo menos o pagão, e nós podemos pegar o pagão grego, o pagão romano, pelo menos esses povos tinham noções muito claras e bastante litúrgicas a respeito da morte. Mas da feita que um povo faz da morte de alguém uma festa e não sabe ter esse discernimento moral, esse discernimento simbólico, esse discernimento cultural, então eu penso que o povo do Pará merece a situação que está. Merece os seus políticos. Merece a sua penúria, a sua miséria. Merece morar na lama, como a grande maioria da população do Pará mora. E o que mais me espanta, fazem uma espécie de pantomima no enterro de um traficante. Eu penso que a morte tem que ser respeitada e mais. Não é para fazer cortejo para um sujeito que tinha uma fama até mesmo dentro da sua comunidade. Mas, se por um lado não há nem respeito à morte, não digo nem ao morto, às vezes nem todos os mortos merecem ser respeitados, mas também você não vai vilipendiar o cadáver, não vai fazer isso. Você faz isso por uma questão de dignidade dentro da própria tragédia da morte, né? Dentro da própria situação. Porque, querendo ou não,
esse sujeito tendo sido um criminoso, tendo sido um traficante, ou coisa parecida, nós pensamos assim, e se esse sujeito se convertesse? Se este sujeito salvasse a sua alma, né? Mesmo no último momento. De repente o cara numa visão ali com um sujeito ou vários, porque esse morto merecia o que? A solenidade, mas também não merecia também uma comitiva. E também não uma comitiva de palhaços, porque isso tem que ser dito. Mas o povo já perdeu o senso da sacralidade. O senso da tragédia da morte. E ao mesmo tempo também prestam uma reverência extravagante a um sujeito que talvez não merecesse tanta reverência. Isso é o povo do Pará. E mais ainda, é um povo que, se não tem noção da seriedade da morte, fazendo festinha, achando que tudo é festa, que tudo é farra, que tudo é comida, porque o paraense médio, pelo menos assim, grande parte dessas pessoas, infelizmente, parece pensar só em comida, só em prazeres, né? Parecem agir como animais até. Eu não chamo nem de bárbaros, porque um bárbaro germânico, um franco, um visigodo, ó, eles tiveram a incumbência de se converter ao cristianismo e assimilar a cultura greco-romana. E mesmo a cultura pagã, havia toda uma cerimônia de respeito à situação da morte. Às vezes nem mesmo do morto, mas da morte. E isso o paraense nem tem mais. É uma geração maldita. Se não é com a morte, eu falo até mesmo com o casamento. E aí eu fico puto, às vezes, com a Igreja Católica e com muitos padres que não disciplinam esse tipo de coisa. Uma vez eu vi uma donazinha aí, da High Society, que se casou na Basílica de Nazaré, e a festa de despedida de solteiro é a criatura colocar docinhos com formato de piroca para simular o Kama Sutra. E depois, quando vai na missa e sai da missa, a música que a cidadã coloca é a porra da música do programa do Chaves. Aí, se vocês acham mesmo que esse casamento vai sobreviver por muito tempo, vocês acreditam mesmo nisso? Se as pessoas não têm nenhuma consciência da liturgia e do cerimonial, dos ritos de passagem da nossa vida, seja no casamento e até mesmo na morte, porque também a morte tem o seu rito de passagem, que pode ser para a vida eterna ou para o inferno, e aqueles que vão para o inferno, pelo menos, se não há como salvar sua alma, mas pelo menos você não vai vir impedir ao corpo, né? Deu pelo menos um tratamento digno, não precisa também reverenciar, não precisa fazer nada, enterra a pessoa e acabou. Mas é claro que dá para entender porque nós somos um povo que não valoriza mais o casamento, é um povo divorcista, é um povo assassino, é um povo ladrão, um povo bandido e etc. É um povo que transforma as coisas sérias num circo. E você não tem ideia do quanto isso me entristece, me deprime de tal forma que eu fico pensando: será que não é hora de cair fora desse país? Porque esse país é um buraco. E vejam que eu falo isso com muita tristeza porque quando nós estudamos o Brasil do ponto de vista cultural nos anos 30 e 40, o Brasil era um país que ameaçava ser uma grande potência cultural. Nós tivemos grandes celebridades da nossa história. Celebridades na literatura, na sociologia, na história, na música. Ontem mesmo eu estava ouvindo de uma certa senhora um trecho da obra de Érico Veríssimo, quando ele estava nos Estados Unidos, e ele era tradutor de várias celebridades brasileiras. E um dos personagens que ele foi tradutor, e ele conta uma história muito saborosa, né, num livro chamado A Volta do Gato Preto, em que, acompanhando Villa-Lobos,
o Villa-Lobos, que foi um grande músico, um grande compositor brasileiro, era o sinônimo da irreverência, né? E do orgulho. Porque o Villa-Lobos era um sujeito que ele tinha perfeita consciência do seu valor. E ele se entediava com todo o cerimonial dos norte-americanos, mesmo que os norte-americanos também fossem pessoas extremamente decentes naquela época. Mais decentes do que hoje também. Muito mais decentes. Então vejam, por exemplo, o caso do Villa-Lobos, que teve uma dona, né? Ele foi numa associação dos ricaços lá dos Estados Unidos. E aí tinha uma dona, né, que falou: Olha, esse lugar aqui, sabe, seu Villa-Lobos? E isso falando em inglês, porque o Villa-Lobos não entendia porra nenhuma de inglês. Sabe, seu Villa-Lobos, que nesta cadeira sentou Rachmaninoff, Stravinsky, que mais? Toscanini, muitos outros músicos, e um maestro de Hollywood, e não sei o que, não sei o que. Aí o Villa-Lobos responde pro Érico Veríssimo: E eu com isso? Né? O que esse cara tá pensando o quê? Vocês acham que eu sou palhaço, periquito de realejo, porra? Então, quer dizer, é um sujeito de uma, de uma extravagância psicológica muito pitoresca. Mas, assim, então vejam. Quer dizer, esse Brasil era um Brasil que tinha orgulho. Era um Brasil que tinha perfeita consciência do seu valor. Era um Brasil que tentava se redescobrir. Com todos os defeitos que há na chamada Semana de Arte Moderna, que eu particularmente não sou muito entusiasta, mas pelo menos havia uma certa seriedade intelectual e pessoas com muito boa formação para realmente tocar a cultura do Brasil. Vejam, por exemplo, esse cidadão chamado Érico Veríssimo, que escreveu grandes obras na literatura gaúcha, entre os quais o mais famoso dele, chamado O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é uma epopeia de 7 volumes que fala de uma família do Rio Grande do Sul, desde a época da colônia até Getúlio Vargas, para você ter uma ideia só. E é interessante que essa obra elucida muito bem a transição do Brasil agrário, do Brasil patriarcal, para o Brasil urbano que nós estamos vivendo hoje. E Érico Veríssimo, um sujeito que nasceu numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Cruz Alta, tinha uma formação intelectual muito maior do que muitas pessoas que vivem no meio urbano da atualidade. Era um sujeito que, quando criança, aprendia francês, aprendia inglês, gostava de ler muito. E pensem, por exemplo, numa cidade do interior do Brasil, nos anos 20, dos anos 30, era um atraso de mundo, era o outro mundo, era o desmundo. E mesmo assim estava lá a criança, o adolescente Érico Veríssimo, e ouvindo, sei lá, o rádio a rádio argentina, a rádio de outros lugares ali do Prata, né? Ouvindo ópera, ouvindo música clássica, né? Ou então vendo cinema. Naquela época o cinema era uma espécie de verdadeira reunião, não fraternização, por assim dizer, né? Porque o cinema era uma coisa muito rara, não teríamos Netflix, né? Em 1930, 1920, 30, enfim. Mas é isso. Quer dizer, o Brasil dessa transição é um Brasil que se desgraçou. De tal forma que as pessoas não têm mais cultura. E veja que cultura naquele tempo não era somente uma coisa de gente rica. Todas as pessoas, de fato, tinham no seu íntimo aquele elemento da valorização da cultura. E o que aconteceu aqui em Belém me pareceu assim muito elucidativo da tristeza que há no que diz respeito à decadência do país. E isso não é somente aqui, lamentavelmente. Eu penso que no caso do Pará há um peso muito maior em torno disso. Certo? Então, meus amigos, é isso. Deixo aqui a minha confissão. Um grande abraço.